Repórter Sol Leste. Olá, uma ótima tarde para você, começando mais uma edição do nosso programa Repórter Sol Leste. A partir de agora estamos para todas as nossas plataformas de transmissão. Claro, no seu dial 104.9, no seu carro, na sua casa, no seu trabalho. Muito obrigado pela companhia. E também nas nossas plataformas digitais. Canal de YouTube, a partir de agora, aí no seu televisor, no seu telefone. Compartilha, dá o like, ajuda o nosso canal e também se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações, tá bom? Outra que eu quero informar também para você que nós estamos no canal do Radiosnet, aí no seu telefone celular. Você pode baixar o aplicativo e você escuta a gente em qualquer lugar do planeta. Bom, gente, eu sou o José Luiz Menezes, muito prazer. Eu vou estar até as 2 da tarde com você, aqui na nossa Rádio Sol Leste FM. A direção de programação é de Fagner Ramos, coordenação geral de Dona Fabiana Ramos, a nossa presidência superintendência, Dr. Edson Furtado. A realização do programa é da Rádio Sol Leste FM, uma emissora que pertence ao Conselho Comunitário do Ceará. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, vamos estar nessa companhia, agora quinta-feira, dia 14 de novembro. Hoje é dia 14, uma quinta-feira, véspera do feriado de amanhã, que é sexta-feira, dia 15 de novembro. Hoje é o dia de número 318 do ano no calendário gregoriano. Fica faltando apenas 47 dias para acabar o ano de 2024. Feriados e eventos pelo mundo afora. Hoje é Dia Internacional, Dia Mundial do Diabetes e Dia Internacional dos Vendedores Ambulantes. Um abraço a todos os famosos camelôs que fazem parte da economia informal do nosso país. Aqui em Aquiraz temos muitos, aqui pela nossa praça, pelo centro, os nossos camelôs. Hoje é seu dia internacional. Bom, gente, no Brasil comemora-se o Dia do Bandeirante, Dia Nacional da Alfabetização, e também você comemora hoje aqui no nosso programa o Dia Mundial do Diabetes. No cristianismo, a Igreja Católica referencia Albérico de Utrecht, Santo Gregório Palamas, Santo José Pinatelli, Santo Justiniano, Santa Teodora, Santa Teresa Margarida do Coração de Maria. São personagens da Igreja Católica Apostólica Romana, que são referenciados nessa data de hoje, 14 de novembro. Bom, vamos seguir com o nosso programa e vamos falar de um tema que está invadindo, dominando as redes sociais aqui no país. A proposta de emenda da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, tem movimentado bastante o Congresso Nacional. É a proposta, a chamada PEC 6x1. A deputada quer transformar essa lei trabalhista brasileira, que está na Constituição, de que hoje, atualmente, a lei brasileira da CLT, o trabalhador trabalha 6x1, 6 dias de trabalho por um de folga, que é o domingo, e não passando das 44 horas semanais. O que está repercutindo entre os parlamentares, primeiro, é a condição de que ela precisa de 171 assinaturas para poder tramitar essa PEC, essa ideia de mudar o que está na Constituição. Esse debate tem trazido um momento muito importante para todas as classes trabalhadoras. É a chamada PEC heterogênea, ela vai alcançar todos os segmentos do trabalhador brasileiro. Principalmente as pessoas que trabalham com o serviço, que o turismo e os serviços são fundamentais, né, para o crescimento econômico também. Agora, essa PEC está gerando um comportamento, digamos, curioso de alguns deputados, aqueles liberais, os deputados bolsonaristas, inclusive o Nicolas Ferreira, que chamam de garoto prodígio do bolsonarismo de Minas Gerais, já foi criticado pelos seus seguidores, já inclusive perdeu seguidores na internet por conta da sua falta de posicionamento em relação a essa PEC, porque acusaram o
O Nicolas diz, porque você ganha como deputado, você só trabalha 3, 4 dias na semana, e ele se esquivando, mas eu não tenho culpa, porque eu não posso mudar, eu ganho como deputado, mas não sou eu que tenho culpa sobre isso, já é uma norma, enfim. Não se posicionou ainda. Isso vai mexer bastante com a vida dos parlamentares. Nós estamos praticamente há 2 anos de uma eleição para deputado federal. É uma pauta que vai trazer, não é um tema de esquerda nem de direita, mas é um tema que vai mexer com a vida do trabalhador brasileiro. O que você faria se você tivesse mais de 2 dias de folga? Você teria tempo para a sua saúde mental, você teria tempo para o lazer com a sua família, você teria mais tempo para estar com seus filhos, você teria mais tempo para cuidar da sua casa, para ir a uma igreja, para praticar um esporte. O que se está em jogo, o que se discute nesse momento, é exatamente essa questão. É o que essa PEC está trazendo de benefício para a vida do trabalhador. O movimento Vida Após o Trabalho está ganhando força. Essa é uma ideia de um vereador eleito, o maior vereador, teve mais votos no Brasil, que é do Rio de Janeiro. Ele movimentou isso nas redes sociais e muita gente está aderindo a essa ideia. Para você ter uma noção, mais de milhões de assinaturas para poder essa PEC tramitar e ter o apoio popular para se transformar numa pauta no Congresso. Esse é um momento muito importante, inclusive o Repórter Sol Leste vai às ruas de Aquiraz na semana que vem. Nós estamos aguardando para saber se a deputada Érica Hilton consegue as 171 assinaturas, porque é o mínimo que é necessário para se discutir uma mudança na Constituição brasileira, é uma regra no Congresso, e com isso a gente espera que as assinaturas sejam conseguidas 171. Diante disso, se ela conseguir, essa PEC vai tramitar para discussão no Congresso. Dentro do que propõe, seria 4x3, trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, folgar sexta, sábado e domingo. Essa seria. Não vai impedir que você trabalhe as 44 horas semanais ou 40 horas semanais, de acordo com o regime da sua contratação. Alguns estão já no meio termo de 5x2, que é trabalhar de segunda a sexta e folgar sábado e domingo. O comércio está pavoroso, está com medo dessa condição de mudança, porque vai afetar, inclusive os sindicatos estão já nesse momento de negociação, porque pode ser um acordo coletivo ou de categoria através do sindicato para fazer essa mudança. E também os comércios de serviços estão preocupados e acham que é uma proposta que não tem que acontecer. Você sabe que quem trabalha com serviço, no turismo principalmente, é domingo a domingo. A jornada de quem trabalha em shopping center é muito exaustiva. O trabalhador quase não tem tempo para si, nem para a família. Muitas vezes tem uma hora de almoço, tem que resolver problemas pessoais, e essa proposta está mexendo com o comportamento de muitos parlamentares. Aqueles mais liberais, aqueles mais de centro, não é uma pauta nem de direita nem de esquerda. Inclusive, na semana, um parlamentar discutiu com os seus pares, discutiu no sentido de falar sobre o assunto, e disse o seguinte: então, meus amigos, vamos aqui então discutir a questão de quanto dia nós trabalhamos, porque se votar contra, nós estamos assinando um documento dizer que o trabalhador, pode se exaurir trabalhando de segunda a sábado, folgando apenas um dia na semana, e nós estamos dizendo que quem pode ter a folga de mais dias somos nós, e nós estamos massacrando o trabalhador brasileiro. Foi fala de parlamentares nesse processo de discussão. Então é uma pauta muito polêmica, vai gerar realmente um comportamento tanto de direita quanto de esquerda, porque mexe exatamente com a vida de cada trabalhador brasileiro.
Importante lembrar que essa PEC ela quer dar mais tempo para o trabalhador, ter tempo com a família, cuidar da sua saúde mental. Há casos em países que isso tem melhorado a produtividade do trabalhador em relação ao tempo que ele tem para ele e para a sua família. Eu tenho aqui uma reportagem dos nossos correspondentes que falam exatamente desse aspecto. É preciso um planejamento, evidentemente, claro que isso não vai ser da noite para o dia. É preciso uma discussão aprofundada. A que ponto de consenso esses dias de folga e trabalho vai ser levado em consideração para ser votado no Congresso? E, de fato, está se pensando mais na saúde do trabalhador e no tempo que ele tem para ele mesmo, a não ser porque hoje é uma jornada exaustiva para o trabalhador brasileiro, tanto na indústria, quanto nos serviços, quanto no turismo, em qualquer segmento no comércio, tudo isso vai dar uma mexida e é preciso planejamento. Vamos ouvir o que o nosso correspondente fala sobre essa informação. A possibilidade do fim da jornada de trabalho 6x1 está movimentando as redes sociais. Agora a discussão caminha para ganhar força também no Congresso Nacional. A redução das atuais 44 horas semanais para 36 é prevista numa proposta de emenda à Constituição de iniciativa da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. O texto sugere mudanças sem alteração na carga máxima diária de 8 horas e sem redução salarial. Com isso, o país poderia adotar o modelo de 4 dias de trabalho. O presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio, avalia que a proposta não deve avançar no Congresso Nacional devido aos impactos que ela traz para diversos setores. Vai causar um problema sério nas questões que envolvem principalmente serviços, hotelaria, restaurantes, etc. E ela não avisa a nenhum processo que agrega valor, nem aumenta produtividade e tampouco aumenta salários. O diretor de Administração e Finanças do Conselho Federal de Administração, administrador Francisco Costa, acredita que o comércio também deve ser atingido de maneira mais direta. Para minimizar impactos e potencializar oportunidades no mercado de trabalho brasileiro, Costa defende uma transição planejada com proposta de compensação e mais diálogo. A proposta de redução da jornada é plenamente possível e saudável. Mas considerando o impacto no mercado de trabalho brasileiro, penso que a regra pode ser autorizada, mas pontuando que a questão deveria ser tratada em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados. Assim, o impacto seria menor e daria condição da classe empresarial negociar com seus empregados a melhor forma e o momento dessa transição. Apesar da mobilização em torno da proposta, o texto precisa do apoio de no mínimo 171 dos 513 deputados para ser discutido na Câmara e no Senado. E até esta terça-feira, ele contava com mais de 100 assinaturas dos parlamentares após a pressão. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. Obrigado, Adriana. É realmente um momento interessante. Eu queria só chamar a atenção, todas as vezes que se discute matérias que mexam com a qualidade e benefícios para o trabalhador brasileiro, existe uma dificuldade muito grande, né? Claro que isso não vai ser votado nem aprovado a tom de caixa. É preciso uma discussão muito aprofundada, evidentemente. Agora, o que me deixa preocupado e me deixa um tanto chateado é com esse depoimento do presidente da Associação dos Bares, Restaurantes e Serviços, que não tem uma visão humanitária da jornada de trabalho de um ser humano que não tem tempo para sua casa, para sua família. O que você faria com um dia de folga? Seria muito mais compensatório que o trabalhador tenha tempo para cuidar de si também. Nós vamos ter que viver sempre dependendo de toda essa carga horária por conta do trabalho. A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa com a família. E essa discussão ela merece ser minuciosamente debatida no Congresso. Eu acredito que ela vai ter consenso de dia de folga para ser aprovada.
porque está na hora, de fato, da gente rediscutir esse aspecto de cada um de nós que trabalhamos. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, tem a condição, por exemplo, uma folga no domingo. O que você faz num domingo só, na semana? 6 dias de exaustiva jornada de trabalho, sai de casa cedo, chega tarde no trabalho, volta para casa tarde, mal dorme, já tem que estar no outro dia trabalhando. Nós estamos tratando de um assunto de qualidade de vida também para o trabalhador. Então é preciso ter muita cautela, muito planejamento, muita discussão para se chegar a um consenso. Talvez a 4x3 não vá passar. Trabalhar de segunda a quinta e folgar sexta, sábado e domingo. Talvez não passe, de fato. Agora, os parlamentares estão numa situação muito, mas muito delicada, porque sabem que estão mexendo com uma heterogeneidade de classes trabalhadoras. Não é pauta de esquerda, nem de direita, nem de centro, centro-esquerda, centro-direita, extrema-direita, não é. É uma pauta de qualidade de vida do trabalhador. E os parlamentares estão de olho, sim, na eleição de 2026. E como vão reagir? Como vão se posicionar em relação a isso? É uma pergunta e é uma pressão. E cobre do seu deputado. Siga-o nas redes sociais e pergunte o seu posicionamento para que nós possamos avançar nessa questão. Eu vou fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta com mais informações aqui no nosso Repórter Sol Leste. Até já. Presente na vida da gente. 1h17. Toda terça, 10 da manhã, Janaína Cunha traz saúde, nutrição e autoconhecimento. Programa Bem Nutrir, na Sol Leste FM. 104,9, Sol Leste FM. A tempestade. Olá, queridos ouvintes de Aquirás, Ceará. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Sol Leste FM 104.9. Todas as manhãs, reze comigo a oração da manhã. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Sol Leste FM. Pra fazer você feliz. 104,9. Sol Leste FM. No ar, Repórter Sol Leste, com José Luiz Menezes. Muito bem, de volta aqui no nosso Repórter Sol Leste. Muito obrigado a você pelo carinho da companhia, pela sua audiência. Nesta quinta-feira, amanhã é feriado, sexta-feira, dia de proclamação da República, Brad. Amanhã é feriado nacional. Alguns lugares fecham, outros não. Por exemplo, nós estávamos falando no bloco anterior da questão da carga horária do trabalhador, né? Hoje a jornada é 6x1. Mas feriados, muitas classes trabalhadoras trabalham normalmente. Na sexta-feira, amanhã, os bancos não vão funcionar, só o autoatendimento. Mas farmácia, supermercado, posto de gasolina, comércio, shopping center, cinema, restaurante, bares, tudo vai funcionar normalmente no feriado. Enquanto outros viajam, enquanto o servidor público viaja de folga, vai ser um final de semana prolongado. Essa uma questão. Então, o feriado de amanhã, sexta-feira, muita coisa vai estar aberto aqui na nossa cidade também e também no nosso estado do Ceará. Capital, então, nem se fala, né? Tudo funciona quase que 24 horas por dia. É uma jornada muito exaustiva, não tenha dúvida disso. Bom, gente, você já ouviu falar nessa frase? Briga de marido e mulher não se mete a colher? Já ouviu, né, Brad? Hoje não existe mais isso, gente. Violência doméstica é uma responsabilidade de cada um de nós. Tá? E quando você é omisso em relação a essas questões, você está sendo covarde. Está deixando que uma mulher ou qualquer outra situação de gênero esteja sendo espancado, maltratado, humilhado.
Está aí o feminicídio, está aí os crimes bárbaros que acontecem no nosso país. Essa questão é muito séria, porque nós temos que ter responsabilidade de combater essa violência. Denunciar, ligar para a polícia. Então, a violência doméstica, ela hoje está relacionada a essa responsabilidade que nós temos de denunciar. Porque é uma mudança de hábito. Ficar em silêncio, né, para a denúncia da violência doméstica é um ato de covardia. Então nós precisamos, não podemos ficar em silêncio. Alerta para denunciar a violência doméstica. Não tenha medo, porque muitas vezes você pode denunciar e você pode ficar no anonimato. Não precisa você se identificar, mas ajude uma pessoa que está sofrendo essas violências. É importante que nós possamos contribuir com isso. Quantas e quantas vezes você viu uma criança sendo espancada, um vizinho seu sendo maltratado, né? Então são coisas importantes que nós, como cidadãos, cidadãs, nós precisamos tomar essa atitude. A repórter Débora Cruz, aliás, o Igor Pereira, nosso correspondente, ele fala desse momento de não ficar em silêncio, alerta para denunciar a violência doméstica em nosso país. Nós vamos ouvir agora essa reportagem aqui no nosso Repórter Sol Leste. O Conselho Nacional de Justiça lançou a campanha Não Fique em Silêncio, que mobiliza o país para a importância de denunciar qualquer ato de violência contra as mulheres. A campanha destaca os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apontam que 1 a cada 3 mulheres com mais de 16 anos já sofreu violência doméstica. Denunciar e procurar a rede de proteção é o primeiro passo para romper o ciclo da violência. Quem explica é a pedagoga da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do Pará, Iane Freitas. Então, a gente precisa ir nas delegacias ou falar para alguém da rede socioassistencial, no CRAS, no CREAS, ou no Ministério Público, ou na Defensoria, dizer, olha, estou passando por isso, o que eu posso fazer para romper com essa violência? Mas se essa mulher ela não tem condições ainda de registrar uma ocorrência criminal, ela pode pedir a medida protetiva para se resguardar a integridade física e psicológica dela. O alto número de casos de violência contra a mulher no Brasil está ligado à estrutura social do país, como explica a pedagoga. Historicamente, esse modelo patriarcal que gera essa violência é que ao gênero masculino foi dado poder desigual em relação ao gênero feminino. Se a gente for pensar, ao gênero feminino é destinado os cuidados domésticos, os cuidados com o lar, os cuidados com a família. E ao masculino foi destinado os espaços de poder, os espaços de decisão. Se a gente for olhar nesse modelo de educação patriarcal, a mulher cuida dos filhos. Os vídeos da campanha estão disponíveis nas redes sociais do CNJ e serão veiculados na TV aberta. Para denunciar, procure uma delegacia ou ligue para o número 190. Sua denúncia pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira. Obrigado, Igor. É verdade. A sua atitude pode salvar uma vida. É importante que nós possamos denunciar, chamar a polícia. Não podemos ser omissos a esse tipo de violência. É preciso que nós façamos a nossa parte, tá? Bom, vamos convidar você para um momento que na semana que vem nós vamos às ruas trazer matérias importantes aqui de Aquiraz para você saber qual é a opinião do trabalhador de Aquiraz sobre essa mudança na jornada de trabalho. Ele aprova ou não aprova? Ele está entendendo ou não está entendendo? Ele está sabendo ou não? Porque a mobilização pela rede social, ela tem feito um trabalho extraordinário de mobilização no nosso país. Esse assunto é o que domina hoje as plataformas digitais. O X, o antigo Twitter, o WhatsApp, rede social de Facebook, Instagram, tudo está mobilizando, todas essas plataformas estão mobilizadas para discutir o assunto. E nós vamos nas ruas de Aquiraz, tá? Nós vamos saber do trabalhador, vamos falar com empresários, porque há um discurso de que os pequenos empresários vão ser mais afetados com essa diminuição da jornada de trabalho. Enfim, tem muitos prós e contras que nós vamos ouvir nessas discussões. E nós vamos trazer esse tema aqui para o nosso Repórter Sol Leste. Gente,
Você que vai para Fortaleza, quando sai aqui de Aquiraz, você vai pelo Porto das Dunas, pela rota Caminho do Sol, em breve, a gente já está sabendo, já está sinalizada também com as placas de velocidade controlada de 60 quilômetros, naquele trecho ali que fica próximo do supermercado Carnaúba. O Detran está já em breve sinalizando, instalando os pardais, que são aqueles fotossensores, em 2 trechos, tanto na vinda de lá para cá, como na ida daqui para lá. Vai ser naquele intervalo ali, entre aqueles condomínios e o supermercado Carnaúba. Ali tem um fluxo de carro muito grande, tem um ponto de velocidade e vai se instalar ali um fotossensor. Há um tempo, a gente ouvia muito falar que aquela avenida, como é transitada por pessoas que têm poder aquisitivo e que moram no Porto das Dunas, estariam pressionando o Detran e as autoridades com seus lobbies para não instalarem os fotossensores. De fato, você vê muita gente em alta velocidade naquela estrada. Isso é fato. Eu rodo ali diariamente e vejo o quanto há um excesso de velocidade. E tem uma área central ali, que é onde vai se instalar o fotossensor, que de fato, pode evitar acidente. Toda a intervenção dessa sinalização eletrônica, ela tem o objetivo de diminuir os acidentes. E já vi também acidentes de moto, inclusive não sei se foi na sexta-feira passada, tinha um acidente de moto ali próximo desse ponto, um rapaz caído no chão, colocaram um papelão embaixo para ele deitar no chão e botaram um guarda-sol porque estava muito quente. A Polícia Rodoviária Estadual estava lá. E a ideia é essa. Então, em breve, para você já ficar avisado, eu não vi ainda câmeras, porque tem agora um sistema que não precisa mais botar os pardais, câmeras, né, escondidas que ninguém vê, mas eu já fitei ali, já procurei e não encontrei. Ontem eu passava lá e vi uma obra estruturante no chão, acho que estavam cavando para fazer exatamente aquele contexto eletrônico para colocar os fotossensores ali, tanto de um lado como do outro. Essa medida não é do município, isso é uma medida estadual do Detran, tá? Que é uma medida muitos dizem que é uma indústria de arrecadação, porque os desavisados vão acabar sendo multados pelo excesso de velocidade, mas você que ouvindo aqui a nossa programação da Rádio Sol Leste FM, já sabe. Então, em breve, eu tenho certeza que nós já veremos ali aquelas torres de fotossensor instaladas para poder captar a imagem dos que estão excedendo a velocidade naquele trecho. Vai diminuir a velocidade no percurso inteiro? Não, porque tem pontos que não tem fiscalização e nego chinela, pisa, vai embora. Mas aquele ponto ali do centro comercial, já chegando na rotatória do Porto das Dunas, de fato ali tem um comércio muito intenso de pessoas e de fluxo muito grande. Então é preciso que realmente se faça essa fiscalização, porque vai ajudar a intenção, evidentemente. Então já fica aí o alerta para você que está circulando pela rota aqui, Caminho do Sol, você fica atento porque já estão instalando os fotossensores para reduzir a velocidade e fiscalização para 60 quilômetros a velocidade da via. Vamos para mais um intervalo? Daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações. Fique com a gente, o Repórter Sol Leste volta já. O Espaço Flor de Lírio arrebenta de novo e traz para você forró e lambada, com a lenda da lambada no Brasil, Aldo Sena. O ritmo que fez toda uma geração dançar. Aldo Sena e Banda. Dia 16 de novembro, 20 horas. Participação Pepe Cadu Acordeon.
É forró e lambada para dançar a noite toda. Aldo Sena e Banda. Participação PPK do Acordeon. No Espaço Flor de Lírio em Aquirás. Ingressos antecipados à venda por R$20 no WhatsApp. 85 997 25 2601. Espaço Flor de Lírio. Rua Francisco Porfírio de Castro. Centro, Aquirás. Quer ouvir nossa rádio em seu celular ou tablet em qualquer lugar? Então baixe agora o aplicativo Rádiosnet. São milhares de emissoras do mundo todo e você vai ouvir de graça. Muita música, notícias e esportes. O aplicativo Rádiosnet está disponível para seu smartphone Android ou iOS no site radiosnet.com. Presente na vida da gente. INCA, pesquisa, ensino, tratamento e prevenção do câncer, pela qualidade de vida do cidadão. Homem, fique atento aos sinais do seu corpo, como dificuldade ou mudança no hábito de urinar ou presença de sangue na urina. Esses podem ser sintomas do câncer de próstata. Se perceber algo fora do normal, procure um médico. Praticar atividades físicas e manter uma alimentação saudável ajudam a prevenir vários tipos de câncer. Uma das maiores redes de ensino superior do Brasil, agora em Aquirás. Widen Graduação EAD. Aqui tem preço baixo, horários flexíveis e cursos autorizados pelo MEC. Na Widen Aquirás, cursos a partir de R$ 99,00. Consulte condições. Matricule-se já. Acesse o link inscrições.eadwiden.com.br. Quer saber quais cursos temos para você? Siga-nos no @WidenPoloAquirás e no WhatsApp 88 99281-6640. Widen Graduação EAD. Aqui você tá em casa. Rádio Sol Leste FM 104,9. Presente na vida da gente. Presente na vida da gente. 104,9. Sol Leste FM. No ar, Repórter Sol Leste, com José Luiz Menezes. Muito bem, de volta aqui no nosso Repórter Sol Leste. Uma ótima tarde para você de quinta-feira, véspera de feriado. Já está planejando o que vai fazer amanhã? Vai para a praia, vai trabalhar, você vai ter tempo para curtir o feriado. Amanhã é feriadão, né? O serviço público não vai funcionar, prefeituras, governo do estado, repartições públicas não vão funcionar, a não ser aquelas que tenham os serviços chamados de serviços essenciais, para poder servir a população. Então fica aí a dica. Tem praia, né? Tem passeio, tem piquenique, tem, enfim, uma série de opções. E que se você for viajar, primeiro verifique seu carro, sua moto, faça uma revisão para não ficar no meio do caminho e viaje com prudência. E não esquece, direção e álcool não combinam, tá? Como é feriado amanhã, a nossa emissora vai estar numa programação musical especial. Nós não vamos estar aqui no Repórter Sol Leste, tá? Sexta-feira, é dia de folga, eu vou estar com a família, vou aproveitar a sexta-feira do feriado e você fica numa programação musical aqui da nossa emissora, tá bom? Bom, gente, trazendo aqui um tema sobre crédito. Você sabe que tu recebe ligação diária, Brad, de operador oferecendo empréstimo para ti? Recebo. Demais, né? Pois é. Olha, impressionante. Quando você tem um processo de aposentadoria e que passa muito tempo, e quando esse processo é aprovado, é impressionante como essas operadoras de crédito sabem do resultado e já liga para o aposentado oferecendo empréstimo, gente. É um negócio impressionante. O vazamento de dados e informações. Só que agora, uma pesquisa aponta que essa linha de crédito, ela tem diminuído, tem ficado menor do que o normal. Vamos ouvir a reportagem agora no nosso Repórter Sol Leste. Mudanças no comportamento de consumidores e empresas em um cenário econômico desafiador têm feito com que a busca por crédito no Brasil registre queda.
De acordo com o indicador de demanda por crédito da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e do SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito, a busca por crédito no país teve uma queda de menos 3,66% em setembro deste ano, em comparação com setembro de 2023. Para Merula Borges, especialista em finanças da CNDL, alguns fatores contribuíram para a queda na demanda por crédito em setembro. A inflação, que agora está mais alta, ainda impacta o poder de compra. Isso deve levar as famílias a priorizar o pagamento das dívidas ao invés de adquirir novas dívidas. Além disso, sobra menos espaço para consumo de outros itens e para contrair novas dívidas. Essa foi uma queda importante que tem o endividamento das famílias num patamar elevado, com juros altos ainda e com mais projeção de aumento. Com isso, o custo do crédito fica mais caro e aí as pessoas tendem a buscar menos pelo crédito, a conseguir menos crédito também. Os dados ainda mostram que mais de 76% dos consumidores contrataram algum tipo de empréstimo e a especialista em finanças da CNDL ressalta os cuidados que o consumidor deve ter antes de contratar o serviço e destaca os tipos de créditos mais contratados. É importante dizer que para tomar crédito a pessoa precisa estar com um objetivo já pré-estabelecido para que ela não entre em um financiamento, um empréstimo, um consórcio de forma desnecessária. Além disso, analisar todas as taxas que estão envolvidas nesse empréstimo, nesse financiamento, para que ela não tenha nenhuma surpresa com relação ao pagamento das parcelas depois. Com relação ao tipo de crédito, o empréstimo é a esmagadora maioria. Depois a gente tem os financiamentos, os consórcios e os cartões. Segundo o indicador de demanda por crédito da CNDL, o perfil do consumidor que buscou crédito no Brasil em setembro, o público denominante é o masculino, sendo mais de 53%. Na abertura por faixa etária, o público com participação mais expressiva foi o de 40 a 49 anos, que representou 25% do total. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Muito bem, tá aí. Obrigado, Priscila. De fato, as pessoas estão buscando menos. A condição também da eleição americana, que está movimentando a economia, e o dólar tem disparado muito. A taxa de juros no Brasil também tende a crescer. Esse momento que o governo federal está tendo que fazer corte de gastos, principalmente em áreas sociais, e isso é preocupante. E, de fato, as pessoas que estão fazendo empréstimo estão pensando antes, né? Porque é um comprometimento da sua renda familiar. E quando você compromete acima de 35% ou 30% do seu rendimento mensal, você já fica numa situação bem complicada. Porque o dinheiro vai chegar, é evidente, você vai gastar, mas vai ter que restituir, vai ter que pagar. E essa é uma condição de planejamento da sua família. Cuidado com o que você está pegando empréstimo e se não tem condições de continuar pagando. É muito pior, né? Então fica aí esse alerta e essa redução da oferta de crédito por conta dessa situação da economia, dos juros altos e também da necessidade. A polêmica das bets, gente, a casa de apostas, né, que tem propaganda na televisão aberta aí toda hora, todo tempo. O ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou a adoção de medida para impedir que essas apostas sejam feitas com o dinheiro do Bolsa Família. Eu lembro uma época, e você sabe muito bem, quando nós estávamos na pandemia, saiu aquele auxílio para as pessoas que não trabalhavam, que tiveram que ficar em casa, e chegou a ser aí de R$600, não lembro muito bem. Lembra que muita gente usava esse dinheiro para comprar aparelhos eletrônicos, principalmente os celulares? Era uma sequência de meses, as pessoas, se fossem receber até o período da pandemia, 5, 6 parcelas, faziam parcelas de compra de celulares com esse dinheiro, e que, na verdade, o objetivo não era esse. Na época da pandemia, o objetivo era as pessoas suprirem as necessidades familiares, porque não tinham como sair de casa para trabalhar. E houve uma redução de salário dos brasileiros. Agora, foi descoberto que cartões, mais de 30 bilhões de reais do Bolsa Família, estavam indo para esse tipo de apostas. Ou seja, desviando a finalidade desse dinheiro,
que é extremamente voltado para a alimentação, para a questão de material escolar, para a questão de sobrevivência familiar das famílias cadastradas. Já foi se ventilado uma proibição total, o governo estava buscando uma tecnologia para impedir a operação de crédito do Bolsa Família para essas apostas, ou seja, os cartões não seriam mais aceitos. O ministro Wellington Bezerra, que foi ex-governador do Piauí, que é o ministro dessa área, já estava providenciando bloqueios para que o dinheiro do Bolsa Família não fosse para essas casas de apostas. Muita gente está endividada, cartão de crédito também está sendo repensado para pagar essas apostas, e o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, já determinou que o governo adote imediatamente as medidas de proteção especial para impedir o uso de recursos do programa assistenciais como o Bolsa Família e o benefício da prestação continuada, o BPC, para pagar apostas online, que são conhecidas como as bets. Na decisão de terça-feira passada, o ministro também estabeleceu que devem ser aplicadas de imediato regras previstas em uma portaria do governo federal que vedam, ou seja, proíbam a publicidade de site de aposta voltada a crianças e adolescentes. A princípio, essas regras sobre publicidade estão previstas para entrar em vigor a partir de janeiro do ano que vem. Algumas foram proibidas, algumas foram destituídas porque não tinha legalidade, mas outras foram legalizadas e estão com propagandas nas TVs abertas. As medidas cautelares decididas têm efeito imediato e ainda terão de ser analisadas pelo conjunto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Fux tomou a decisão no âmbito das discussões sobre uma ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI, proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O ministro é o relator dessa ação. O Supremo Tribunal tem promovido uma série de audiências públicas com órgãos federais e também com a sociedade civil para debater a situação dos sites de aposta no Brasil. Eu não sei porque que até agora também tinha uma proposta de legalização de cassinos aqui no país. Não está andando. Temos bingos clandestinos, você vê de vez em quando aí prisões de pessoas que estão escondidos jogando bingo eletrônico, e o Brasil ainda é um país que não tem a legalização desse tipo de jogo de azar. Tem jogo do bicho, que é legal, tem os cassinos são ilegais, os bingos eletrônicos são ilegais, né? Mas eles continuam funcionando e é uma forma de atrair dinheiro, são bilhões por ano desses jogos, né? Já essa questão das bets, algumas estão regularizadas, o presidente Lula já se posicionou contra todas essas bets no Brasil, isso foi um aumento considerável de autorizações desde a época que o Michel Temer assumiu como presidente da República, naquela época que destituíram a ex-presidente Dilma Rousseff. De lá para cá, o número de autorizações de bets funcionando no Brasil é estratosférico, é impressionante. Isso tem, de fato, ocasionado situações sociais perigosas e preocupantes para pessoas que tomam como vício as apostas e comprometem setores e também sua renda familiar. Vamos ver o que vai acontecer. O governo vai ter que tomar providência, porque é uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. Último intervalo do programa, hoje, quinta-feira, véspera de feriado. Eu volto já com mais informações. Até já. 2024, o ano 25 da Sol Leste FM. Olá, queridos ouvintes de Aquirás, Ceará. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na Rádio Sol Leste FM 104.9, todos os dias. Reze comigo o terço Jesus das Santas Chagas. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso. Rádio Sol Leste FM 104,9. Aos sábados, 9 da manhã, Cláudio Canadá traz um artista em destaque no Raízes do Brasil. Sol Leste FM 4,9. Sol Leste FM.
Presente na vida da gente. 104,9. Sol Leste FM. No ar, Repórter Sol Leste, com José Luiz Menezes. Muito bem, gente, de volta ao último bloco do programa, chegando já à reta final desta quinta-feira, véspera de feriado, amanhã dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Aliás, esse é um tema muito engraçado. Um tempo atrás, eu fiz uma reportagem com alunos do ensino médio e essa era a pergunta. O que você está sabendo que é feriado dia 15 de novembro? Ah, sim, é feriado. É dia de quê? Ah, é dia de quê mesmo? As pessoas não sabiam responder. Muitos não sabiam que era a proclamação da República. O Brasil era um regime de monarquia absoluta e aí houve a mudança do regime para a República. Foi exatamente nesse período de 15 de novembro de 1889. O Brasil passou uma república federativa. Inclusive tem até o grande mentor, é o general do Marechal Deodoro, né? Foi presidente da República também. E essa é uma data que pouca gente ainda, se você perguntar ainda hoje, as pessoas ficam meio em dúvida de saber que é feriado de quê mesmo? Eu fico meio assim, porque proclamação da República é um fato histórico do seu país, né? Então amanhã é feriado e eu desejo a você um ótimo feriado também. Olha, gente, vocês já ouviram falar em rasga-mortalha, Brad? Já. Né? Quando ela passa voando assim, que dá aquela cantada, todo mundo tem medo, né? Já, puxa vida, uma rasga-mortalha cantou na minha casa. Pois é. Será que é mesmo um anúncio de morte, quando uma rasga-mortalha passa pelo seu telhado? Guias elucidam a crença e realizam corujadas para observar aves aqui no estado do Ceará. Muito interessante. Olha só, escuta essa. Os assobios de corujas rompem o silêncio da madrugada. Muitas vezes, na mata, na Serra das Almas, em Crateús, na divisa com o Ceará e o Piauí. São timbres, intensidades e até onomatopeias características de cada espécie. Ou seja, cada um tem um canto, cada um tem um barulho diferente. Para conhecer essa diversidade, os biólogos e outros ambientalistas realizaram corujadas, em outras palavras, observação de corujas à noite, que é um animal que tem um hábito noturno. A atividade pode causar certo estranhamento popular diante de crenças, como a associação do som da espécie, né, conhecida como rasga-mortalha, ao anúncio de uma morte. Eita, todo mundo fica preocupado. Você já passou por isso, eu tenho certeza. Não gosta, né, nessa crença popular, quando uma coruja passa rodeando a sua casa e dá aquele assovio. O mito, inclusive, ainda leva matança de animais nos municípios de diferentes estados. O jornal cearense acompanhou uma corujada durante a 4ª edição da Jornada Sustentável realizada pelo Beach Park, aqui no nosso município de Aquiraz. E também lá em Crateús, entre quarta e sexta-feira da semana passada. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Associação Caatinga e a Associação de Pesquisa e Preservação do Ecossistema Aquáticos Aquasis. Interessante é que a rasga-mortalha, ela, cientificamente falando, nomeada como Tito furcata, que é a coruja, é uma das 8 espécies de coruja presentes aqui no estado do Ceará, conforme o levantamento, o inventário das aves, produzido pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança Climática, a SEMA, em 2021. O grito similar a um tecido rasgando acima das moradias, em cima das casas, é tido como um agouro, um presságio ruim, que alguém vai morrer. Isso motiva a matança dos animais por ignorância, porque em todo o estado isso acontece. Como indicam os especialistas da área, apesar de não haver dados específicos divulgados desse cenário. Mas os sons, na verdade, são usados pelas corujas como forma de demarcar território. O cachorro não vai lá e dá uma urinada para marcar território, o gato não faz isso, o leão também. É uma questão de marcar território, esse assovio.
Ou seja, conseguir parceiros para caçar presas, por exemplo, como explica o biólogo Fábio Nunes, atuante na ONG Aquase. Eu não sabia. Quer dizer, o assovio que as pessoas associam ao mau agouro, né, um mau presságio, é uma marcação de território que as corujas fazem nas suas áreas de caça. Essa espécie é responsável por controlar roedores como nenhuma outra, inclusive matando ratos também. O formato da cabeça é como uma parábola e a audição dela é especializada para escutar um roedor no chão, no mínimo movimento que faça, acrescenta o especialista. Olha as coisas de Deus aí. Um dos resultado diz que é o aumento da população de rato nas áreas urbanas devido à falta da coruja. Olha aí, ratos que invadem áreas são por conta de que estão matando as corujas, elas não estão circulando nessa área porque ela tem a audição tão aguçada que ela detecta um rato, um roedor, em qualquer lugar do chão que ela esteja passando, ela vai lá e crau. Você vê como é a cadeia alimentar, como é o processo natural dos animais. Então, o artigo 29 da lei número 9.605 de 98 estabelece que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar em espécimes da fauna silvestre, nativos ou rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, leva a uma pena com detenção de 6 meses a 1 ano de prisão e multa. Tá bom? Então fica aí a curiosidade, quando uma rasga mortalha estiver passando aí pela sua casa, não tenha medo não. Ela está caçando, ela está buscando roedores que podem entrar na sua casa. Isso é uma coisa muito curiosa e eu gostaria muito de trazer aqui no nosso repórter Sol Leste para você. Lembrando que semana que vem nós vamos voltar à tona esse assunto da PEC 6x1. A jornada de trabalho que o trabalhador brasileiro hoje tem, trabalha 6 dias na semana e folga 1. Né? E tem muitos setores que realmente são jornadas exaustivas. Pessoas que passam mais tempo no trabalho e no translado de casa para o trabalho do que em casa mesmo. É muito complicado isso. E nós vamos às ruas de Aquiraz para saber se o aquirazense está sabendo dessa discussão. Porque a rede social está aqui, ó, na palma da mão de muita gente. Né? Então nós temos que ter essa percepção. O que as pessoas estão entendendo sobre essa PEC? Quais são as condições que podem trazer de benefício para o trabalhador brasileiro? E como isso passa pelo Congresso, a gente vai perguntar para as pessoas nas ruas o que ela está pensando, do que ela gostaria que fosse. 4x3, trabalhar de segunda a quinta e folgar sexta, sábado e domingo? Trabalhar de segunda, terça, quarta, quinta e sexta e folgar sábado e domingo, 2 dias na semana? Muita gente respondendo nas ruas, pelas pesquisas nacionais, que gostaria de mais um dia de folga, porque teria tempo de ir para a igreja, cuidar da casa, cuidar do filho, cuidar de si, cuidar mais da saúde mental, descansar mais. Então, tem uma série de situações em relação a esse tema. Então, nós vamos levar isso para as ruas de Aquiraz na semana que vem. Nós vamos falar com empresários, nós vamos falar com as pessoas que trabalham, quais são os seus posicionamentos em relação a essa PEC da deputada Érica Hilton, lá de São Paulo, e ela propõe uma redução de jornada de trabalho, tá, para o trabalhador brasileiro. Gente, a nova carteira de identidade já está sendo emitida aqui no nosso estado. A Secretaria de Segurança Pública está fazendo um mutirão para tirar a identidade para negros, pardos, quilombolas e povo de terreiro no Ceará. Olha, Brede, uma boa notícia para os quilombolas aí. O atendimento vai ser gratuito, ocorrerão em Fortaleza e em Poranga, um território quilombola, no próximo dia 23 de novembro. O mutirão vai emitir gratuitamente a nova carteira de identidade nacional, a chamada SINS, para grupos racializados como negros, pardos, quilombolas e povos de terreiro em Fortaleza, na cidade de Poranga, aqui no interior do Ceará, onde há um território quilombola. A campanha ocorre no dia 23 de novembro e é alusiva ao mês da consciência negra.
E por falar em consciência negra, já foi decretado, foi homologado, foi sancionado pelo presidente Lula que o dia 20 de novembro é feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Alguns estados só que tinham esse feriado, mas agora é feriado nacional, tá? O Brasil vai feriar, vai ser um feriado nacional sobre o dia do quilombola, dia 20 de novembro, o dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro também é feriado, tá certo? Lembrando que vai ter o festival da risada, né, da vaia, aqui no nosso município, vai ser em Iguape e aqui na sede do município de Aquiraz, aonde nós vamos ver muitas atrações artísticas, palhaçaria, vai ser um negócio muito bacana. O Festival da Vaia 2024 vai acontecer agora em novembro com espetáculo e também ações formativas. Vai ter apresentações, vai ter muitas coisas artísticas, oficinas, troca de saberes e ações de conscientização ambiental e vão marcar o Festival de 2024, Festival da Vaia. O evento começa no dia 18 de novembro aqui em Aquiraz e segue até o dia 23 deste mês com programação na sede do município e na praia do Iguape. E vai contar com atividades também formativas também lá em Fortaleza. A realização é da Universidade das Artes, que visa proporcionar a arte da palhaçaria para a população com acesso gratuito. Melhor ainda, né, gente? Isso é muito bacana porque vai ter acesso gratuito. Deixa eu ver aqui. E atenção, meu povo! Madame Tramelos aqui passando do Caos Coletivo para convidar vocês para o Festival Vaia 2024, que vai acontecer de 18 a 23 de novembro de 2024, meu povo. Vai acontecer em Fortaleza e na cidade de Aquiraz, na cidade sede e na praia do Iguape. Vai ter muita palhaçaria, diversão e alegria. É oficina de formação, vai ter também espetáculos, troca de saberes e muito mais. A programação, totalmente gratuita. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Festival Vaia. Venham todos e todas. Tá feito o convite, é um fim de semana, né? 18 a 23, vai ter aí toda uma programação especial, tanto aqui no Aquiraz quanto no Iguape, e você é convidado para esse momento muito bacana do Festival da Vaia. A Vaia cearense, ela é uma alusão a um dia que todo mundo estava na Praça do Ferreira, esperando muita chuva, e o sol apareceu e todo mundo deu uma vaia para o sol. E isso ficou marcado como a Vaia cearense. Esse festival vem para cá de 18 a 23 de novembro em Aquiraz, aqui na sede e na praia do Iguape, e você é nosso convidado também. Bom, gente, vou ficando por aqui, desejando a você um feriado de bênçãos, luz, paz, juízo, calma, tenha tranquilidade, curta a família, curta o seu fim de semana com tranquilidade e sabedoria. Segunda-feira, nós teremos encontro marcado aqui, a partir de 1 da tarde, mais um Repórter Sol Leste. Obrigado ao Brett, nosso técnico hoje de som e imagem para você aí no YouTube, no seu rádiozinho FM 104 e, claro, no seu smartphone, no aplicativo Radiosnet. A todos, um beijo no coração, fique com Deus, bom feriado e até segunda, se Deus quiser. Tchau. Você ouviu Repórter Sol Leste com José Luiz Menezes. 104,9, presente na vida da gente. Sol Leste FM. Jornalismo diferente com imparcialidade. Repórter Sol Leste com José Luiz Menezes. Segunda a sexta, 1 da tarde. Repórter Sol Leste.